pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal de todo o Brasil. Estou aqui em Curitiba hoje. Cheguei já, olha ali. Ali é o Jardim Botânico, né? Que identifica bem a capital do Paraná, que é uma cidade modelo, um jeitão de Europa, né? Especialmente quando começa a fazer frio. Agora a temperatura elevou-se um pouco, mas hoje de manhã já esteve mais frio aqui. Eu estive em Brasília logo cedo, né? Das 8h30 tivemos em Brasília no Congresso ou no Senado Federal uma votação importante de uma medida provisória sobre saneamento básico, né? E de lá nós voltamos para Curitiba. Então, vou passar o final de semana aqui em Curitiba e vou aproveitar que aqui é a capital da Operação Lava Jato, não é? Aqui se denominou chamar de República de Curitiba, exatamente porque o personagem principal do crime investigado pela Operação Lava Jato, em determinado momento, tentou menosprezar, fazer deboche e cunhou essa expressão República de Curitiba. Eu me refiro ao ex-presidente Lula, que está pleiteando por intermédio dos seus advogados a prisão em regime aberto. E a notícia de hoje foi publicada, inclusive, no jornal Estado de São Paulo, é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não deve acolher essa pretensão dos advogados do ex-presidente Lula. Negará, portanto, este pedido de prisão em regime aberto. Eu creio que o Brasil está acompanhando com muita esperança o caminhar da Operação Lava Jato, em que pese o fato de brasileiros iludidos pela propaganda ideológica, né, compareçam muitas vezes às ruas para pedir liberdade ao ex-presidente, de modo geral, o país entende que nós estamos passando por uma provação necessária, que nós estamos caminhando nesta fase de transição para o futuro, para um tempo diferente em matéria de justiça no Brasil. Curitiba, a chamada República de Curitiba, tendo à frente o juiz Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro, de julgamentos importantes, e no Ministério Público o doutor Deltan Dallagnol. Cito esses dois nomes, mas são tantos, na Polícia Federal, figuras que foram muito importantes nesse processo de apuração, investigação e responsabilização dos envolvidos num grande escândalo de corrupção ou em vários escândalos de corrupção. São várias operações, Operação Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Greenfield, enfim, são várias operações comandadas pela Polícia Federal, com participação do Ministério Público e chegando à Justiça de primeira instância. É fundamental dar apoio à Operação Lava Jato. E eu acho que esse é o local adequado para que eu possa me pronunciar a respeito e, obviamente, estimular o Brasil todo a continuar apoiando a Operação Lava Jato, porque ela não terminou. Nós não sabemos ainda quando termina. E também entendemos que, com o fim da Operação Lava Jato, o que não pode terminar é o combate à corrupção no Brasil. É por esta razão que sempre defendi, de uns tempos para cá, desde o início da Operação Lava Jato, e sobretudo no período eleitoral do ano passado, eu defendi e defendo hoje ainda no Senado Federal a institucionalização de uma política permanente de combate à corrupção no Brasil. E é por esta razão que nós estamos dedicados ao esforço de apoiar o aparelhamento do Ministério da Justiça, a instrumentalização deste ministério para que ele seja
a coordenação desta política de combate à corrupção no Brasil. Por esta razão, desde o primeiro momento, nós estamos oferecendo integral apoio ao ministro Sérgio Moro. Sobretudo agora, com essa disputa pelo COAF. Alguns retirando o COAF do Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro desejando o COAF como ferramenta importante no combate ao crime organizado, às organizações criminosas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, principalmente na administração pública. Esta é uma tarefa da maior importância, inclusive para mudar a imagem do Brasil internacionalmente. Quando tivemos a eleição e o novo governo assumiu, havia a perspectiva de que 100 bilhões de dólares ingressariam no Brasil como investimentos. Investimentos produtivos, geradores de renda, receita pública e de emprego. E certamente mostrar uma nova imagem do nosso país, demonstrar que o Brasil voltou a ser sério, é de fundamental importância para que isso ocorra. E o que nós estamos verificando é que há uma parada, que aqueles que pretendiam investir, parte daqueles que pretendiam investir no Brasil já recuaram. E outros estão aguardando a evolução dos acontecimentos. Eu defendo exatamente por isso, porque eu creio que isso é fundamental, as nações mais ricas ou os conglomerados mais poderosos, eles escolhem para os seus investimentos países com menores índices de corrupção. E por essa razão nós perdemos muito, desperdiçamos muitas oportunidades. Oportunidades de investimento que gera emprego, renda e receita pública. Essa tarefa de recuperação da nossa imagem internacionalmente é, portanto, parte deste plano de recuperação econômica do nosso país. É uma tentativa de nós dinamizarmos a nossa economia para que a nossa economia possa crescer de forma compatível com as potencialidades econômicas do Brasil. Nós não estamos crescendo, nós estamos parados. A economia está paralisada. Essa previsão para este ano de 2,7% de crescimento já foi revista para 1,5% e já os que acreditam que nós não chegaremos a 1,5% de crescimento do produto interno bruto, que recuaremos para menos de 1%, ou seja, um crescimento praticamente nulo neste ano, em razão de todas essas dificuldades. Mas eu vim aqui neste local, que simboliza bem Curitiba, aí com esse cenário do lado de lá, temos muitos turistas aí visitando nesse momento o Jardim Botânico. Eu dei uma olhada, muitas crianças por lá, e essa aqui não é a imagem melhor, mas nós viemos para cá porque aqui estamos mais isolados e lá é muita gente para poder conversar com vocês, não é? Então, exatamente porque estamos em Curitiba e quero dizer que Curitiba, Paraná, as autoridades judiciárias, né, Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça, têm sido essas autoridades, a partir do Paraná, fundamentais nesse processo de limpeza no Brasil, de asepsia, né? E que nos leva a acreditar numa nova justiça. É uma caminhada na direção de uma nova justiça. Nós não podemos esquecer que no Brasil o que estava embutido no inconsciente coletivo é que não temos justiça, a não ser para os pobres e especialmente negros. Só o pobre vai para a cadeia, o rico não vai, o tubarão não vai, a autoridade não vai, o político não vai. Esse era o conceito até a Operação Lava Jato. É preciso relembrar sempre. Aquele escritor francês que eu repito agora sempre para justificar a repetição de certas afirmações, né? Ele dizia, tudo isso já foi dito, mas como ninguém ouviu, é preciso recomeçar. Então, eu digo
muitos ouviram, mas para que não esqueçam, é preciso recomeçar, é repetir, para consolidar. Nós estamos sim mudando o cenário no Brasil, caminhando para uma nova justiça. Se antes o rico, poderoso, o tubarão, os barões da corrupção não iam para a cadeia, hoje estão indo. Aqui bem perto daqui, no sistema penitenciário aqui de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, estão algumas autoridades. Lá na Polícia Federal está um ex-presidente da República. Nós temos aqui parlamentares, banqueiros, tivemos. Alguns entram, depois saem, depois voltam. O processo ainda não acabou, não houve ainda a conclusão das ações criminais, mas aqui, na primeira instância, não só Curitiba, mas também o Rio de Janeiro, onde o juiz Bretas também merece aplausos pelo seu comportamento, nós tivemos já 285 condenações no âmbito da Operação Lava Jato. Veja bem, eu vou repetir, 285 condenações para mais de 3.000 anos de cadeia. O que está faltando é acabarmos com o foro privilegiado para que as autoridades que hoje são protegidas por esse guarda-chuva de impunidade que é o foro privilegiado, possam também ser julgadas igualmente em primeira instância, para que sofram as consequências em razão dos crimes que praticaram. Não podem ficar impunes, ilesas. Este foro privilegiado é o estandarte da imoralidade. Ele estabelece a existência de um paraíso para marginais do colarinho branco. Autoridades, são mais de 55 mil beneficiadas. Por que são beneficiadas? Porque não há julgamento. A arquitetura do modelo do Supremo Tribunal Federal parece que foi idealizada para não funcionar. Então nós tivemos, nesses 5 anos de Operação Lava Jato, uma única condenação no Supremo Tribunal Federal, enquanto que aqui foram 285 condenações. Esse sol aí está atrapalhando a imagem ou não? Tem um sol forte aqui na testa. Então foram 285 condenações para mais de 3.000 prisões, e lá no Supremo Tribunal Federal apenas uma única condenação com 13 anos de prisão. Então nós estamos nos aproximando da data em que vamos votar o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. Estou dizendo isso porque o presidente Rodrigo Maia já assumiu publicamente e particularmente. Nesta semana que passou, conversei com ele por telefone e ele disse que vai sim colocar em votação proximamente o meu projeto que acaba com o foro privilegiado, que está na Câmara dos Deputados há um bom tempo. Vamos aguardar este momento para que mais um passo importantíssimo, talvez um passo definitivo na direção da nova justiça, porque nós só poderemos comemorar a existência de uma nova justiça quando acabarmos com o foro privilegiado, porque aí estaremos respeitando o artigo 5º da Constituição, que diz que todos somos iguais perante a lei. Essa estratégia de protelação da votação do projeto que acaba com o foro privilegiado foi adotada exatamente por aqueles que querem ganhar tempo para fugir à condenação, a uma eventual e prevista condenação. São vários. É por essa razão que muitos passaram a salientar que nós temos uma ação seletiva no combate à corrupção, que alguns vão presos e outros não. Mas essa ação seletiva não existe da parte da Polícia Federal ou do Ministério Público ou mesmo da Justiça de primeira instância. Ela existe em razão da legislação, que protege com o chamado foro privilegiado cerca de 55 mil autoridades no Brasil. Então nós estamos caminhando para esta definição. O fim do foro privilegiado vai nos permitir afirmar que todos somos iguais perante a lei.
Há uma outra questão também que é parte desse pacote que vem lá do Ministério da Justiça, o chamado pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, que define a prisão em segunda instância, que coloca na legislação a prisão em segunda instância, porque hoje as prisões em segunda instância estão ocorrendo em razão de uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para que ocorra a existência de uma norma definitiva permanente que não nos leve à apreensão de ver o Supremo eventualmente recuando e decidindo de forma diferente, então é preciso colocar na lei. Eu tenho lá o meu projeto já há algum tempo no Senado Federal que incluiria, é uma proposta de emenda à Constituição que colocaria a prisão em segunda instância como dispositivo constitucional. E no pacote do ministro Moro também está incluída a prisão em segunda instância. Eu estou citando mais esse avanço porque entre os países da ONU, eu não me lembro se são 134 ou 194, acho que 134 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não tem ainda a definição na legislação da prisão em segunda instância. Nos demais países a prisão ocorre ou em primeira instância ou em segunda instância. Você vai aos Estados Unidos, por exemplo, não há nenhuma autoridade com foro privilegiado. Todas as autoridades respondem por crimes praticados em primeira instância. Vocês devem se lembrar, o presidente Bill Clinton era ainda presidente da República e foi julgado em primeira instância pela acusação de assédio no caso Mônica Lewinsky. Eu estive em fevereiro do ano passado em Israel, a convite da Federação Israelense, eu estive lá e lá eu constatei um primeiro-ministro preso, julgado em primeira instância e preso, porque aceitou uma propina de $10 mil. E um ex-presidente da República também de Israel foi preso, julgado em primeira instância, acusado de assédio sexual. Então, no mundo todo é assim, você vai para a Alemanha, vai para todos os países, nada igual ao Brasil. Em nenhum país do mundo nós temos autoridades protegidas pelo foro privilegiado, como temos no Brasil. Você pode dizer, na Espanha tem, mas há uma limitação. Não são todas as autoridades, consideradas autoridades como no Brasil, que são contempladas com esse benefício do foro privilegiado. Então, esses avanços são fundamentais, são avanços históricos, emblemáticos. Eles se constituem salto civilizatório, porque o Brasil começa a se inserir entre as nações do primeiro mundo que efetivamente possuem uma justiça que respeita a decência, a dignidade, a honradez e que realmente combate o crime, combate a corrupção, responsabiliza para valer e coloca na cadeia, que são países mais sérios. E nós caminhamos para isso sim. A crise se aprofunda, a crise econômica, muitas vezes nós reclamamos das escolhas que são feitas no campo eleitoral, não é? Nós não concordamos com certas escolhas, muitas vezes, e nos tornamos vítimas das escolhas que fazemos, de modo geral, mas que nós estamos avançando para nos inserirmos entre os países civilizados em matéria de justiça, não há dúvida. E devemos muito à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato sacudiu o Brasil, né? A população foi para as ruas pedir combate à corrupção e chegou em primeiro lugar este movimento que emergiu das ruas do Brasil na Polícia Federal e no Ministério Público, que se tornaram instituições ainda mais independentes, mais ousadas e mais competentes, que se apresentaram diante da sociedade como uma esperança de futuro melhor para o nosso país.
E nós prosseguimos esse itinerário na busca do avanço. Temos que chegar à política, não é? Há um esforço de alguns. Nós temos que fazer uma reforma política, quer dizer, os ventos desta mudança que chegaram nessas instituições, que são essenciais, precisam chegar também nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Esse vento da mudança não chegou lá, por isso há muita insatisfação, há pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, há pedido de CPI lava-toga, exatamente porque há uma insatisfação na sociedade brasileira com o comportamento das autoridades do judiciário lá em cima, lá no topo, os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Mas que há progresso, há. E nós precisamos de uma reforma política para enxugar a máquina política no Brasil, reduzindo o número de mandatários da política, né? Reduzir o número de senadores, reduzir o número de deputados federais, de deputados estaduais e vereadores. Uma grande economia, porque quando você reduz o número de parlamentares, você reduz o número de gabinetes, reduz o número de assessores, reduz o número de passagens que são utilizadas, o serviço médico que é gratuito, o serviço de saúde, você vai reduzindo tudo. Então imagine a grande economia. Eu vou dar só um exemplo. Com o que eu abro mão no Senado, e mais a aposentadoria de ex-governador que eu abri mão, há poucos dias o Wilson Scarpellini, lá de Apucarana, me mandou a conta, falou, olha aqui o que você deixou de receber de aposentadoria de ex-governador. Aí colocou os anos, 28 anos, o número de meses, mais o 13º, o valor da aposentadoria recebida pelos ex-governadores do Paraná, e eu sou o único que não recebo, e colocou lá 11 milhões 300 e poucos mil reais. A economia para o Estado, evidentemente a renúncia pessoal, o prejuízo pessoal, mas em respeito às pessoas que acreditam em mim especialmente. Então, com essa economia anual, com a economia do auxílio moradia que eu não recebo, da verba indenizatória que eu não recebo e com o corte de parte das passagens para o deslocamento a Brasília, ida e volta, com a economia, nós chegamos a mais de 770 mil reais no ano passado de economia. Então imagina a redução do número de senadores, de deputados federais, a redução dos gabinetes, das assessorias, enfim, de todo o serviço, das passagens. Quanto significaria de economia para o Brasil? Às vezes as pessoas falam, o salário, tem que reduzir o salário. Não é o salário é necessário. Essas pessoas terão que ter um salário bom exatamente para poder atender essas despesas. Escritório no Estado custa, então tem que ter um salário. Para morar em Brasília custa, tem que ter um salário, óbvio. Agora nós temos que eliminar esses penduricalhos. Eu não posso ficar falando apenas na justiça, na necessidade de melhorar o desempenho do Supremo Tribunal Federal, sem falar da minha casa, que é o Legislativo, que é o Congresso Nacional. Nós temos que também promover essa reforma política, não é? Especialmente reduzindo, eu falei em reduzir número de senadores, deputados, etc. Mas é preciso reduzir também o número de partidos representados no Congresso. Eu não estou dizendo que tem que extinguir os partidos, não. Os partidos podem até existir, mas só terão representação no Congresso aqueles que alcançarem um percentual de votos que os credencie a representar a população no Congresso Nacional. Porque aquele amontoado de partidos que tem lá, aquilo vira uma confusão às vezes, né? Não há entendimento. Então há necessidade desse enxugamento. E será também uma grande economia, porque será menos fundo eleitoral, será menos fundo partidário. Partido que alcançou o percentual de 1% do eleitorado brasileiro, ou 7 deputados federais eleitos, ele tem direito ao fundo partidário. E tem direito depois ao fundo eleitoral, e tem direito ao tempo de televisão. Então, esta é a reforma necessária.
reduzir o número de partidos representados, porque nós vamos reduzir vamos reduzir a despesa com o dinheiro público desses fundos, fundo partidário e fundo eleitoral. E vamos reduzir as despesas no Congresso também, com a redução do número de partidos representados lá. Então, certamente é fundamental esta reforma, se nós queremos avançar. Agora, precisamos ter coragem, ousadia, competência, capacidade de articulação política para chegar lá. E eu tenho que dizer a vocês, cabe ao presidente da República liderar tudo isso, porque é um presidencialismo, esse é o nosso sistema. Tudo começa no Poder Executivo e na Presidência da República. O Congresso é coadjuvante. O próprio presidente escolhe e apoia quem deve presidir o Senado, quem deve presidir a Câmara, e é sempre vitorioso, especialmente no momento em que é eleito um presidente da República. Ele chega com toda a força, com todo o prestígio, ele chega com um apoio imenso, e é um momento em que ele prepondera acima de todos, e a sua liderança e influência prevalece. Por isso, raramente se discorda da indicação do presidente. Foi assim agora para eleger o presidente do Senado, foi assim para eleger o presidente da Câmara. E depois, é esta arquitetura. O presidente escolhe os seus líderes no Congresso, os responsáveis pela articulação política, aqueles que vão orientar as bancadas, buscar o apoio das bancadas para o apoio ao governo e aos seus projetos. Então é fundamental a liderança do presidente da República. Não acredite, portanto, quando tentam jogar a responsabilidade no Congresso, porque a responsabilidade maior é de quem preside o país. Então cabe ao presidente assumir o seu papel, a sua liderança, e obviamente ele tem que trabalhar muito, não é fácil, não é fácil, tem que trabalhar muito e tem que ter muita disposição, energia, dedicação, inteligência, lucidez política e habilidade. Isso é fundamental. Bem, eu acho que já falei bastante, né? O sol já veio, já foi, e eu continuo aqui falando. Vamos guardar um pouco do assunto para depois, né? Mas eu quis falar daqui, de Curitiba. Olha lá, está lá o Jardim Botânico, né? Que é o símbolo um dos símbolos mais belos da cidade. Quis falar daqui para prestar essa homenagem a esses agentes públicos que fizeram o Brasil acreditar no seu futuro e, sobretudo, acreditar numa nova justiça. O judiciário aqui de primeira instância, especialmente em Curitiba, no Rio de Janeiro, também em Brasília um pouco, com essas operações todas. O Ministério Público, né, muito competente, ativo, corajoso. A Polícia Federal de papel fundamental, né, com essas operações que certamente despertaram muita esperança no povo brasileiro. Por isso eu vim para cá, para fazer essa comunicação ao vivo, conversar com o Brasil e dizer que nós temos que persistir, continuar nessa luta, superando obstáculos, dificuldades, para construir a grande nação que todos nós merecemos. Séculos atrás, o nosso Tiradentes já dizia lá nas Minas Gerais, né, que se nós nos unirmos todos, podemos transformar esse país numa grande nação. É bom lembrar disso, não é? Porque se as pessoas de bem do Brasil se unirem, nós podemos superar os malandros, podemos superar os marginais da política ou fora dela, podemos superar os espertalhões, aqueles que usam a política em benefício próprio, podemos superar todos esses obstáculos para construir a grande nação que todos vocês merecem. E nós queremos ser um artífice nessa luta ao seu lado. Quero mais uma vez pedir a todos aí que multipliquem as nossas mensagens, que convidem os amigos e conhecidos para ingressarem aqui como seguidor da nossa página do Facebook, e também procure o Twitter, o Instagram e o YouTube para nos ajudar a conversar melhor com o Brasil, a conversar com mais brasileiros, todos os dias conversando, prestando contas e, sobretudo,
demonstrando a nossa preocupação com o futuro da nação. Estamos vivendo momentos difíceis, sim, crise econômica que se avoluma, desemprego que cresce, não há um projeto de nação visível e nós precisamos continuar. E você é importante, nós contamos com você. Um grande abraço, muito obrigado e um ótimo final de semana.